37, verso 18 e 19. Salmos, capítulo 37, versos 18 e 19. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 37, versos 18 e 19. Aleluia. Salmos 37, 18, 19. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Salmo é fácil. Salmo você pega a grande maioria das Bíblias, abre ela no meio, você está no livro de Salmo. Aí é só você ver onde saiu ali e achar o capítulo de número 37. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Verso 19. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Oh, aleluia! Amém? Em tempos adversos, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu amado ou minha amada, quem que nunca passou por uma tribulação? Né? Eu creio que todos nós aqui já passamos por algumas adversidades nas nossas vidas e poderemos até enfrentar algumas outras ainda, né, por essa nossa caminhada até o dia que nós irmos morarmos lá com o Senhor da glória. Mas este versículo, amado, ele é maravilhoso, porque ele nos fala que, né, no verso 18, que ele cuida da vida de quem é íntegro, a herança permanecerá para sempre, e o verso 19 fala que em tempos de adversidades, em tempos difíceis, nós não ficaremos decepcionados. E mesmo em dia de fome, em tempos de escassez, em tempos de dificuldades financeiras, nós desfrutaremos de fartura. Oh, aleluia! Você pode crer nessa palavra? Você pode dizer um amém aí, aleluia? Mesmo que eu não vou escutar daqui, mas que as pessoas que estão do seu lado aí escutem. Meu amado, minha amada, posso escutar um amém, pastor? Amém. A palavra de Deus, amados, ela é maravilhosa por isso, porque o Senhor Jesus, ele nos protege. O Senhor Jesus, ele cuida de nós, ele promete, né, as bênçãos dele para quem é íntegro, para quem confia, para quem é perseverante, para quem obedece. E ele falou, em tempos de adversidade, vocês não ficarão decepcionados. E mesmo que haja fome, em dias de fome, em dias de escassez, vocês vão desfrutar da fartura. Meu amado, minha amada, esta pandemia, principalmente esta pandemia, que já está durando aí mais de 400 dias, né? Ela está mostrando isso para nós, exatamente isso aqui. Tanta luta, tanta dificuldade, a gente vem acompanhando, eu tenho certeza que você vem acompanhando em noticiários, em alguns casos a gente consegue ver com os nossos próprios olhos, a dificuldade, o tanto que está difícil, o tanto que a escassez, a fome tem aumentado. Tanto de pessoas que estão na rua pedindo que a gente não via. Ou seja, aumentou. Ficou difícil para aquela pessoa que talvez tinha um emprego, ela tinha condição de ter uma casa para morar, pagando o aluguel que seja, pagando a prestação, enfim, tinha um trabalho para poder, e agora isso foi arrancado da vida dela. Então estamos vivendo dias de adversidades, tempos de adversidades, dias, né, de fome. Mas a palavra do Senhor fala, aleluia, que se nós formos íntegros, nós formos confiantes nele, perseverantes com ele, nós desfrutaremos de fartura. E nós temos experimentado isso lá na igreja, nossa membresia, graças a Deus, o Senhor Jesus tem prosperado. Ali tem pessoas comprando, né, carros, comprando casas, terreno, abrindo empresa, abrindo negócio, enfim, realizando sonhos. E o Senhor Jesus está nos proporcionando a fartura. Oh, aleluia. Amém, povo de Deus? Eu vou ali buscar uma blusa. A pastora está com frio. Então, meu amado e minha amada,
O Senhor Jesus está providenciando nas nossas vidas a fartura. E eu quero, aleluia, compartilhar com você o que está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao 6. Presta bastante atenção nessa história, aleluia, que vem confirmar os Salmos 37, 18 e 19. A palavra de Deus diz, aleluia, deixa eu colocar aqui, glória a Deus. Ora, 1 Reis 17, versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A palavra de Elias. Eita, um homem ousado, um homem de fé. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Oh, aleluia! Meu amado, minha amada, Elias, ele profetizou, pediu ao Senhor que não chovesse durante 3 anos e meio, aí nós estamos entrando nessa parte, né? E durante 3 anos e meio não houve chuva, e o Senhor Deus mandou que ele fosse para um local, lá para Quirate, né? Que lá ele iria beber a água do riacho, ou seja, não ia morrer de sede, e o Senhor iria ordenar os corvos para levar pão e carne para eles todos os dias, de manhã e à tarde. Não foi por capricho da natureza, nem mera coincidência, que esses corvos levaram carne e pão a Elias, todas as manhãs e tardes. Foi ordem, foi provisão divina. Deus pode enviar ajuda para você agora. Oh, aleluia. Meu amado, imagina essa cena, um corvo, um pássaro, uma ave, levando carne e pão, todo dia, de manhã e de tarde, para que um homem de Deus pudesse se alimentar. Isso é provisão ou não é? Isso é ter fartura em meio à crise ou não é? Não é o que nós lemos lá no versículo 19 do Salmo 37, onde o Senhor diz que no meio à fome nós desfrutaremos de fartura? Estava numa situação começando a ficar difícil ali. Porque nessas épocas bíblicas, um período tão grande de seca, de falta de chuva, causaria problemas para toda a economia. Porque faltando água, faltava folhagem, e aí não tinha comida né? Não tinha pasto, não tinha comida para os animais. Faltando chuva, as árvores frutíferas, a alimentação também seria, né? Era prejudicada. Mas o Senhor Deus já preparou tudo na vida de Elias. Mandou Elias ir para um lugar onde ele sabia que tinha uma água pura, uma água gostosa, fresquinha, que ele poderia beber ela no momento, na hora que ele quisesse. E ordenou que os corvos, levassem carne e pão para ele 2 vezes por dia. Na parte da manhã para ele almoçar e na parte da tarde para ele jantar. Se fosse no tempo de hoje, as pessoas iam cientificamente inventar um processo por que os corvos agiram dessa forma. Iriam querer cientificamente, né? Provar. Cientificamente. Porque a incredulidade do coração do homem é tremenda. Quando vê uma situação dessa, procura sempre na sua mentalidade humana explicação para esse processo. E aqui a palavra de Deus deixou bem claro, foi por ordem divina. Então, Deus mandou, Deus ordenou, Deus disse, eu vou ordenar. Quando acontece muitas vezes um milagre na nossa vida, por que muitas pessoas, de um tempo para cá, a gente quase não tem escutado o testemunho? Porque as pessoas querem justificar o agir de Deus na vida dela. Por exemplo, surgiu um emprego.
Ah, mas eu andei atrás, eu fui lá, entreguei currículo. Eu tive uma pessoa amiga que me ajudou lá a entrar. para me ajudar. Eu sou capaz. Sempre tem uma justificativa. Nunca a pessoa entrega, né? Falando que seja obra divina. Sempre tem uma justificativa para não testemunhar a obra do Senhor. Amados, como eu disse, Deus pode enviar para você uma ajuda agora. Muitas adversidades surgem, eu já disse isso hoje ao longo da nossa vida, e uma delas é a financeira, não é? E uma das primeiras coisas que atacam a mente da pessoa quando ela enfrenta uma escassez financeira é o espírito do medo. O medo, nós precisamos quebrar ele. E você sabe por que surge o medo? Principalmente de uma questão financeira? Porque a gente pensa, né, puxa vida, e quando começar a aparecer aquelas despesas inesperadas, e às vezes aparece, conserto de carros, gastos médicos, hospital, farmácia, contas que ficam atrasadas, a gente começa a ter a mente atormentada, né, pelo medo de não dar conta de sustentar isso. Você tem que ficar sem dinheiro para suprir as suas necessidades básicas, da sua família, se alimentar, de vestir, de calçar, a moradia, transporte, enfim. Fica com medo de perder o emprego, não tem, né, perder o emprego, não tem mais como sustentar, fica com medo de perder a casa, não tem onde mais morar. O medo começa a fazer com que a gente tenha as nossas forças e a nossa fé minada. Por isso que nós precisamos crer no Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos crer, né, num versículo como aquele, Salmo 37, 18 e 19, principalmente o verso 19. Em tempos de adversidades, em tempos de adversidades não ficaremos decepcionados. Em dias de fome, desfrutaremos a fartura, a abundância do Senhor na nossa vida. Amém? Precisamos confiar. Precisamos acreditar. Elias era um homem que Deus amava ele. Não porque Deus amava Elias mais do que outras pessoas, porque Elias amava a Deus, porque Elias era obediente, porque Elias era um homem de Deus. E lá no livro de Tiago, já no Novo Testamento, fala que Elias era um homem igualzinho a eu e você, sujeito às mesmas paixões, né? Vamos brincar, comedor de arroz, feijão, farinha, igual nós. E ele orou e a chuva não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, mais uma vez a chuva veio. E você viu que lá no verso 1 ele fala sobre a minha palavra. Senhor, enquanto eu não falar que é para chover, não vai chover. Olha para você ver o nível de intimidade que esse homem tinha com o Senhor Jesus. E nós precisamos ter, amado, porque o Senhor Jesus aí cuida de nós. Veja bem, eu estou profetizando, né? Eu estou me colocando aqui no lugar de Elias. Eu estou profetizando uma seca, vai ficar 3 anos e meio sem chover, vai vir uma seca, onde eu vou ser prejudicado com essa seca também. Mas Elias não pensou nisso, falou assim, eu sei que o meu Deus irá suprir as minhas necessidades. E Deus supre as necessidades dele, mandando ele para o riacho, mandando ele, corvos, alimentar ele de manhã e à tarde, enquanto durou esta situação. Amém? Continuando aqui, aleluia, nessa história de 1 Reis, capítulo 17, verso 7, né, a partir do verso 7, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. O riacho que ele estava lá, onde ele iria beber água, estava bebendo água, secou, não chovia. Seca, rio seca sem chuva, né? Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ele tinha ordenado corvos. Ordenei uma viúva, agora ele está ordenando a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu menino, para o meu filho. Amém? Vamos lá. Como eu já disse, naquele tempo houve uma grande seca em Israel e nos arredores.
Deus enviou essa seca por causa do pecado ali do povo de Israel, né, como castigo pelo pecado, e uma grande apostasia, uma grande falta de fé. E a seca durou 3 anos e meio. A terra se tornou estéril, árida, as colheitas se perderam, tudo se perdeu. Não existia plantação, os animais estavam morrendo gente, estava morrendo tudo, porque secou, o céu fechou. E Deus manda agora Elias para junto de uma viúva que estava passando fome. E ele falou para Elias: olha, eu ordenei a viúva te alimentar, a te dar comida todos os dias. Eu mandei a viúva alimentar você. A viúva, ela era uma pessoa que não era crente, se a gente fosse falar hoje, ela era gentil. Morava num país onde o povo adorava o Deus Baal, Deus em letra minúscula. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela e seu filho estavam para morrer de fome. Estavam no auge da crise. Tudo que havia sobrado era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite num vaso. Ela estava completamente exausta, temerosa, deprimida, sem esperança, tão sem esperança a ponto de estar se preparando para a morte. Ela já estava preparando para a morte. Inclusive, aleluia, glória a Deus. O versículo aqui não fala, mas ela fala aqui. Deixa eu aqui. Essa versão aqui pulou. Essa versão pulou aqui, mas ela fala: eu estou 2 gradeiros levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, e vou esperar a morte. Pastora, por favor, olha para mim, 1 Reis 17, verso 12. Eu coloquei na versão aqui, amados, e conheço essa história, sei, li, mas a versão aqui do meu computador não fala o que é melhor da história aqui. 1 Reis 17, 12, pastor. Aleluia. Estou lendo a Bíblia, a versão na Bíblia no computador aqui, amados, e aí às vezes o homem errou ali na tradução, né, na escrita, né? Verso 12, pastor. Segunda Reis? Primeira. Primeira Reis. Primeira Reis 17, 12. Glória a Deus. É ao vivo, é assim, isso acontece. Eu não conferi a leitura completa do versículo aqui. 1 Reis 17, 12. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, Senhor. Juro pelo seu Deus vivo. Que não tenho mais pão. Que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo. Só tenho um punhado de farinha de trigo. Numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 gravetos. Para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer. E depois morreremos de fome. Está faltando exatamente essa frase aí. Vamos comer e depois morreremos de fome. Meu amado, minha amada, olha a situação. Imagina você chega, você está dependendo de Deus, você está na provisão de Deus, Deus está cuidando de você, e a água daquele riacho ali que é onde você estava tirando a sua bebida, né, para você não morrer de sede, seca. Aí Deus fala para você: fica tranquilo, eu já ordenei uma viúva para te alimentar todos os dias. Ela fica tranquilo, vai para Serepta que ela vai te alimentar. Você chega na cidade, você encontra uma senhorinha saindo da cidade para pegar 2 gravetos, porque ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para ela cozinhar ali para o filho e para ela, que era a última comida deles, e que depois disso ela estaria esperando a morte. Mas uma coisa aqui, detalhe, é que ele deve ter pensado que era uma viúva crente, né? Quando ele saiu, né? Quando ele saiu, Deus vai mandar uma viúva de Deus, uma mulher de Deus para me ajudar. Talvez uma mulher de posse, né? O improvável, a vitória de Deus, a bênção de Deus vem do improvável. Oh, aleluia. Quando ele chegou e viu que ela não era uma mulher de Deus, será que bateu uma duvidazinha? Será que bateu uma duvidazinha? Será que é essa viúva? Mas ela não conhece Deus, ela não sabe que Deus... Bateria essa dúvida na gente? Eu acho que sim. Olha aí, amados. Olha aí para você ver.
Meu amado, minha amada, uma coisa que a gente, bom pastor, isso aí que você comentou, uma coisa que a gente tem que ter nas nossas vidas é a certeza daquilo que Deus falou para nós. Nós precisamos ter a certeza que se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele chega do improvável. Mesmo vindo do improvável. É o que a pastora está dizendo. Eu pensaria assim, você pensaria assim, peraí, Deus está me mandando eu ir para um lugar, vai ter uma viúva lá, com certeza uma viúva rica, de posses, uma viúva temente a Deus também igual a mim, e ela vai me socorrer e ali nós vamos ter uma vida tranquila enquanto essa seca perdurar. Não, nada disso. Chega lá, encontra uma mulher pobre, uma viúva mais pobre que ele, mais seca do que ele, mais na seca do que ele. E nós precisamos entender, meu amado, minha amada, que as viúvas, se tivesse posse, se o marido, enfim, tivesse o marido deixado alguma coisa ali para ela, tudo bem. Mas se não, uma viúva era geralmente uma pessoa muito largada de lado, se ela não tivesse condição financeira. Porque ela não podia trabalhar, ela não podia lavar roupa, ela não podia fazer faxina, não existia esse tipo de coisa. E ela não tinha ninguém para cuidar dela. Quem tinha que suprir o sustento era o homem. Isso era tradição naquela época, era tradição até poucos anos atrás. Filho pequeno, não podia trabalhar também, enfim, ela era uma largada na vida. E ela está lá, em casa, imagina essa mulher saindo de casa, olhou para a despensa, só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite, ela pensou, bom, isso aqui dá para eu, meu filho aqui, tomar um lanchinho. E então o que eu vou fazer? Eu vou lá catar uns 2 gravetos e vou morrer mesmo. É a última refeição nossa. Ela sai, chega um homem de Deus e pede para ela água e comida. Traz um pão para mim. O que ela tinha não dava para fazer um pão. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E dava para fazer um pãozinho pequenininho. E agora tem um homem pedindo aquele pão que era para ela e para o filho dela não morrer com fome. Fazer a última alimentação. É o profeta que está pedindo isso agora. É, meu amado. Que desespero, hein? Que situação difícil numa adversidade como essa. Mas nós precisamos resistir, amado. Repreender espírito de medo, de adversidade, né, de depressão, de desespero. Porque na hora do desespero, é na hora da adversidade que muitas vezes nós fazemos coisas erradas. É na hora onde a situação aperta, como está apertando aqui para a vida desta mulher. Agora eu já não estou mais falando de Elias, estou falando desta mulher. É a hora que nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É a hora que nós precisamos identificar que tem um homem de Deus falando conosco ali. Aleluia. E nós precisamos obedecer a Deus através daquele homem de Deus que está falando conosco. Focar. Nós precisamos focar no que Deus prometeu e não nas nossas necessidades. Vou voltar lá no Salmo 37, 19. Né? Vou voltar nele. Aleluia. Deixa eu ir nele. Salmo 37, 19. Em tempos de adversidades não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Oh, aleluia. Confia no Senhor. Talvez a gente esteja pregando aqui para pessoas que estão passando por uma situação difícil. Por uma situação desesperadora. Confia no Senhor, amado. Nessa analogia do profeta Elias, vendo, né, trazendo para a nossa vida hoje, vamos supor, se você estivesse passando por uma dificuldade muito grande financeiramente, e você tivesse apenas um pouquinho de arroz na sua casa e um pouquinho de óleo para fazer esse arroz. Nem alho, nem tempero você tinha. Arroz e óleo. Isso. E vamos supor, se um profeta e um homem de Deus chegasse na sua casa e falasse assim, não, você não vai fazer esse arroz para você, você vai fazer para mim. Foi o que ele falou. Foi o que ele falou. Ou vai falar aqui, andando no Lima, ele vai falar. Eu tenho certeza que muitos sairiam da igreja falando, excomungando o pastor. É isso. Porque... Como sem sensibilidade. Eu já vi muito, na rede social a gente vê essas coisas direto todos os dias. Um pastor, não vou falar o nome, ele pediu para a igreja, ao invés de você pagar a luz esse mês, você traz o dinheiro da energia, oferta a ele. E as pessoas falaram muita coisa
contra esse pastor. Mas se Deus usasse isso para te abençoar, não é verdade? Aquela viúva, ela foi lá e fez. Ela obedeceu, mesmo ela não sendo crente, mesmo ela não conhecendo Deus, mesmo ela não conhecendo o Deus que Elias servia. O Elias conhecia. Mas ela respeitava aquilo que ela falou no nome do seu Deus, né? Isso. Ela respeitava, ela sabia quem era Elias e respeitava o Deus que Elias servia, apesar de não ser do Senhor. E muita gente hoje, eles não respeitam nem a autoridade, nem o Deus, né? Por isso que nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, trazendo para a nossa vida. Será que nós agiríamos dessa forma? Igual essa viúva? Nós somos crentes, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós temos que crer. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E muitas vezes nós agimos sem fé, fazendo ao contrário dessa viúva que nem crente era. Amém? Estabeleça, meu amado, o foco em Deus, no que Ele prometeu, não sobre a sua necessidade. Os recursos naturais dessa mulher estavam esgotados completamente. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, só. Mas aquele punhadinho de coisinha ali, punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, era o que Deus necessitava para fazer um milagre da multiplicação na vida daquela mulher. Talvez você esteja com a sua situação mirrada. E agora eu não estou falando só na vida financeira não, tá? Agora eu não estou falando só de vida financeira, eu estou falando de todas as áreas. Estamos passando por algum tipo de situação. Às vezes o recurso está pouco. Às vezes a situação está difícil. Mas esse pouco aí, aleluia, Deus quer usar para transformar a sua vida. Apenas creia. Por isso, meu amado, minha amada, que nós precisamos ser fiel ao Senhor. E agora eu vou falar assim, do dízimo e na oferta. Muitas vezes a gente passa um aperto, a gente não deixa, pastor, de pagar. A gente que eu falo, estou generalizando. Muitas pessoas não deixam de pagar uma conta de luz para dizimar e ofertar. Por quê? Porque ela tem medo de ficar no escuro. E aí ela fazendo isso, ela impede o milagre, além de estar roubando a Deus, impede o milagre de Deus de acontecer na vida dela, do sobrenatural de Deus acontecer. Muitas pessoas, ao invés de dizimar, mas eu tenho uma água para pagar, ou eu vou dizimar? Não, eu vou pagar a água primeiro. Deus sabe, Deus conhece. Passa um aperto financeiro, a primeira coisa que deixa de fazer é de dizimar. É a primeira coisa que deixa de fazer. Sendo que tinha que ser o contrário. Não, o dízimo é intocável, é inegociável. Eu não vou mexer, eu vou passar fome, eu vou ficar 2 dias sem comer, mas eu não vou deixar de dizimar. Se você fizer isso, eu te garanto que você não vai passar fome. É a prova que Deus fala, né? Se você fizer isso, eu te garanto que você não vai passar fome. Porque nós precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar. Então, meu amado, minha amada, quando a situação apertar, não pensa em não dizimar, não. Pensa em deixar sem pagar a luz. Deixa você na sua casa 1 mês sem internet. Né? O que é melhor? Ficar sem internet ou ficar sem dizimar? Mas a maioria das pessoas, o que ela faz? Ela deixa de dizimar. Ela não deixa de colocar gasolina no carro. Ela não deixa de pagar uma prestação. Ela não deixa de pagar o cartão de crédito. Ela não deixa de fazer outra coisa. De dizimar é a primeira coisa que deixa. E quando a gente faz isso, nós estamos impedindo Deus de agir na nossa vida. Amém? E se você estiver mantendo os problemas, os seus olhos apenas nos problemas, seja ele qual for, financeiro, conjugal, familiar, sentimental, profissional, seja qual for, o medo e a depressão vão tomar conta de você. Quanto mais olhar para as dificuldades, mais insuperáveis elas O mais parecerão. difícil a pessoa converter, aceitar a Deus, é o bolso. A pessoa, ela acha sempre que o pastor, quando ele está, como o pastor aqui está falando sobre o dízimo e oferta, é para aumentar o salário do pastor, é para a arrecadação crescer, né? E não vê que atrás disso tudo existe uma ordenança de Deus. E uma preocupação espiritual, porque a gente, pastora, como pastor, já viu muitos casos disso, a pessoa falhando com o Senhor no dízimo, deixando de dizimar, e o diabo vinha arrendando a vida dela, e ela nunca mais deu conta de consertar. Mas isso tudo é falta de temor de Deus, falta de obediência ao Senhor. Mas quando a gente olha para essa viúva, Deus está mexendo aqui comigo. A mulher nem crente era. Nem crente era. Nem crente era.
Sério? Era uma pessoa lá no mundão, né? Nem crente ela era. Amém, amados? Então, amados, né, voltando um pouquinho nessa questão do dízimo, vamos parar com essa história. Ah, Deus sabe que você está sendo ladrão, é o que Ele sabe. Se você não dizima, né? Então, apertou, faz prova de Deus. Senhor, eu vou deixar de comprar arroz, eu vou deixar de comprar carne, eu vou deixar de botar gasolina no meu carro. Mas eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar. E você vai ver o sobrenatural de Deus, como diz a palavra de Deus. Aí eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção, aleluia, sob medida. Amém? Confia no Senhor. E para finalizar a história dessa mulher, né, que eu não finalizei, lá, continuando, então, Elias manda para ela, pede para ela para comer um pão, para trazer um pão, e fala assim, profeta, eu não estou mentindo não, segundo Deus do Senhor, né? Eu não tenho, né? Não foi isso que ele falou? Aleluia. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho e vou esperar a morte. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa, faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Você vai pegar esse punhadinho de coisa aí que vai dar um pãozinho de 50 gramas. Você vai trazer para mim primeiro. E depois você vai fazer para o seu filho e para você. Verso 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Elias profetizando. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ei, glória a Deus. Eu não sei quanto tempo estava aqui de seca. Eu sei, a seca durou 3 anos e meio. A Bíblia diz que logo no comecinho, levou Elias lá para o riacho, onde os corvos alimentavam ele bebia água do riacho. Bem provável que mais da metade. Ou menos, né, pastora, talvez. Enfim, não sei, né? Talvez 1 ano. Mas eu sei que ainda faltava um bocado de tempo para voltar a chover. Ficou 3 anos e meio sem chuva. Digamos que foi 1 ano que Elias viveu ali no riacho, né, sendo alimentado pelos corvos. Eu não sei, a Bíblia não fala a quantidade de tempo. Mas digamos que foi 1 ano. Ou metade do tempo, como está dizendo a pastora. Pelo menos tinha aí 1 ano e 8 meses ainda de seca. E Elias está profetizando, não tenha medo, faça o que eu estou te falando. Vai lá, faz um bolo para mim primeiro. Depois você vai resolver o seu problema de fome com o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não vai se acabar, só tinha um tiquinho. E o azeite na botija, que também era só um tiquinho, não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, esse cara é doido, esse cara tá ficando maluco. Não falou. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Volta lá no 16. Ei, aleluia. Na realidade é o 15, viu, pastor? É o 15? É o 15. Ela ia fazer a comida para ela, para o filho comer e morrer, não é verdade? Vou comer, não tem mais nada, eu vou morrer de fome, então estou esperando a morte. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, né? Uma boquinha a mais. Uma boquinha a mais. Para a família, para a mulher e para a família. Já não era mais só para o filho. Exatamente. Para a família inteira. Ela não ia dar comida para o Elias, que era um estranho, o filho, e largar a família dela morrendo de fome. Ela ajudou, ela fez ainda caridade. Ela ainda trouxe a sua família para comer na casa dela. Era momento de seca, então estava toda essa mulher, tinha mais gente passando necessidade. Então foi abençoada aí Elias, uma pessoa que não existia na família, apareceu esse estranho, ela e todo o filho e a família. Chamou lá a mãe, chamou lá o pai, né? Chamou lá o parente, o cunhado, enfim. Abençoou.
muitas outras pessoas foram abençoadas com a atitude de fé dessa mulher, com a atitude de fé e ousadia desse homem de Deus chamado Elias. Amém, povo de Deus? Vamos ter fé. Vamos confiar. Acontece que a gente às vezes não confia, a gente confia até a página 2, meu amor. A gente confia quando tá tudo bem, quando a coisa aperta um pouquinho, a gente grita, ai, socorro, Deus esqueceu de mim, não tá dando certo. Ah, eu não vou dizimar não, já que nós estamos falando disso hoje. Ah, eu não vou dizimar não, porque Deus esqueceu de mim, né? Aí eu não dizimo. Eu estou passando essa situação pelo fato de eu não estar dando conta de dizimar, é porque Deus esqueceu de mim, não é porque eu sou mau administrador das minhas finanças, não. É, meu amado, vamos obedecer. Deus quer nos dar abundância em meio à crise, em meio a esta pandemia. E tem outras, as pessoas às vezes fazem confusão. Aqui, ela teve que abençoar, ela teve que levar o seu dízimo ao profeta Elias para ser abençoado. E muitas vezes a pessoa fala, se Deus me abençoar, eu farei. E aí nunca vai acontecer se você pensar desse jeito. Primeiro, ela entregou para depois ser abençoada. Quando ela colocou no coração, vai lá, faz um bolo para mim. Elias falou para ela, vai lá, faz um bolo para mim primeiro. Traz aqui, depois você vai cuidar da sua vida, né? Da sua alimentação, mas do seu filho. Ela foi lá, fez o bolo e trouxe para Elias. Quando ela foi lá fazer o bolo para ela e para o filho dela, estava cheio de farinha, estava cheio de azeite. Aquela casa se transformou num depósito de farinha e de azeite. Não se acabou a farinha e nem o azeite daquela casa, enquanto durou a crise, enquanto durou a seca. Amém, meu amado? Mas por quê? Porque ela deu primeiro. Ah, na hora que Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Não, seja fiel para que Deus te abençoe. Esse é o segredo que é tão simples, mas é tão difícil algumas pessoas entenderem. É tão simples entender isso. Eu primeiro vou entregar para que depois eu receba. A pessoa quer receber para depois entregar. E com esse tipo de pensamento eu não vai em lugar nenhum. Porque eu começo a fazer as coisas erradas, eu começo a não confiar, eu começo a roubar a Deus no meu dízimo, na minha oferta, e o diabo entra com fúria sobre a minha vida, arrebenta de uma vez com toda a minha vida. Eu daqui a pouco, de um homem salvo, eu estou à beira do inferno. A palavra de Deus diz que a perdição do homem é o amor ao dinheiro. O dízimo, Deus estipulou o dízimo para mostrar isso ao homem. Quando nós somos liberais, quando nós temos a fidelidade em Deus, quando olhamos e vemos que o primeiro, né, a primeira parte do bolo é de Deus, que foi Ele que nos abençoou com aquele emprego, foi Ele que nos abençoou, que todos os dias do mês nos deu saúde para irmos trabalhar, que nós somos gratos a Ele. É dessa forma que a bênção do Senhor vem. Porque Deus olha primeiro o nosso coração quando nós estamos entregando o dízimo e a oferta ao Senhor. Jesus fazia isso lá no templo e ele olhava. A viuvinha veio de lá com as moedinhas e entregou, colocou lá no gasofilácio. As pessoas vinham e entregavam cheques gordos, tudo que... Cheques é uma maneira de falar, né, pastor? Colocavam o dinheiro, né, uma quantia enorme de dinheiro. Mas a viuvinha veio lá e colocou as moedinhas. Deus olhou para o coração. Deus olhou para o coração dela e comparou o coração daqueles ricaços que estavam lá ofertando e dizimando coisas grandes. Deus olhou o que ela fez com amor, com o tudo que ela tinha. E muitas vezes, na hora de entregar o dízimo e a oferta ao Senhor, nós entregamos com dó, nós entregamos, será que vai me faltar? Será que se eu entregar hoje, amanhã eu vou precisar desse dinheiro? Mas se. E Deus está olhando o nosso coração e está falando, não é com amor.
Nós precisamos começar a rever nossos conceitos de filhos de Deus, de gratidão a Deus, porque abrir a nossa boca e dizer eu amo o Senhor, eu sou grata ao Senhor, e fazer o contrário é complicado, porque Deus sabe do nosso coração. Amém? Então, meu amado, minha amada, né? A Gisele colocou que seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. É verdade. Muitas vezes as pessoas esperam estar no muito para Deus abençoar e Deus fala assim, não, é no pouco que eu quero ver a sua fidelidade. É na hora que tiver a escolher entre pagar a conta de luz e ficar no escuro 2, 3 dias, ou dizimar na minha casa, aí é que eu quero ver aonde está o seu coração. Meu amado, minha amada. Credo, pastor, é assim. E se você for fiel, Deus não vai te deixar no escuro. Agora, se você ficar com medo... Era o que o pastor pregou e o povo caiu de pau em cima, né? É. Porque ele disse, se você tem primeiro que pagar, né? Se você tem que ofertar e dizimar na casa do Senhor, mas você só tem o dinheiro para pagar a luz, dizima. Né? É exatamente isso. Eu não pessoas, sabia dessa história, não, mas eu sou completamente 200% certo. E recriminando o pastor por ter falado isso. Então, vai ter gente me recriminando aqui também, porque tá certinho, é assim mesmo que tem que fazer. Né? Você tem só aquele dinheiro, é 200 para dizimar e 200 para pagar a luz, dizima, meu filho, esquece. Aliás, não precisa ter essa decisão, sabe por quê? Porque na hora que você receber, você tem que pegar o dinheiro do dízimo e já deixar separado. Não é seu, não é seu. Você pega o que não é seu, você está roubando. Olha para você ver como é que são as coisas. Então não é seu, peguei e separei. Amado, isso é tão sério. Tem pessoas que às vezes recebem dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Dizima dia 15, dia 20. Dando brecha para o diabo fazer tentação, tentar e fazer gastar o dinheiro. Você recebeu, amado, na terça-feira tem culto na quarta, dizima na quarta. Você recebeu na quinta, tem culto na sexta, dizima na sexta. Você não foi na sexta, dizima no domingo. No dia que você for, dizima. E uma coisa... Deixa ele separado lá, né? Põe já no envelope lá e deixa separado. Fala, isso aqui eu não vou... não é meu, não existe isso aqui. Tira da cabeça aquele ninguém pode falar que a gente está pregando que a gente não vive. Exatamente. Porque tanto eu quanto o pastor, a gente é fiel no dízimo e na oferta do Senhor. Sempre fomos. Sempre. Nós ofertamos... e dizimamos a mesma quantidade, a nossa oferta é a mesma quantidade do dízimo. E aquele que duvidar, nós temos comprovantes para isso. Só ver, todo domingo é só pegar meus envelopes lá, tá em cima do altar e ver quanto que é. Então, por que nós somos assim? Nós ensinamos a igreja porque nós, da mesma forma que aprendemos e fomos abençoados. Desde que nós aprendemos isso... o dízimo, o valor do dízimo e da oferta na casa de Deus, o quanto é maravilhoso para a nossa vida, nós começamos a fazer. O valor de uma oferta, ele é tremendo, muitas pessoas não entendem isso, né? O valor da oferta é a oferta que prospera, não é o dízimo. O dízimo protege. Seguro, protegeu. Protege do devorador, destruidor. Protegeu, o dízimo protege. Agora, o que dá prosperidade é a oferta. É a oferta que Deus vê, né? A gratidão, o tamanho da gratidão no nosso coração. A gente não está querendo dizer aqui com isso que igual eu e a pastora, e mais muitos ali na igreja fazem isso também. Eu, mas a pastora, nós ofertamos o mesmo valor do que o dízimo. Isso não tem que ser, isso não é regra, não tem que ser assim. Deus pediu isso para mim, pediu isso para a pastora também, em épocas até diferentes, mas pediu para nós dois. Porque eu perguntei para ele, Senhor, eu não ofertava. E eu perguntei, Senhor, eu quero ofertar, mas como é que eu faço para ofertar? Me ensina a ofertar. E Deus falou comigo como ofertar. Se você não sabe como ofertar, não tenha vergonha, não tenha medo, né? De pedir a Deus que Ele vai te ensinar como você deve ofertar. E quando Deus começou a falar comigo primeiro, que era para me ofertar 1/3 do que eu dizimava, eu fiz isso durante muito tempo. 1 ano e pouco que eu havia assumido a igreja aí no Jardim das Palmeiras, olha que já vai fazer 10 anos agora em maio. 1 ano e pouquinho, ou talvez não tinha nem 1 ano ainda. Acho que nem tinha 1 ano, ia completar 1 ano em maio, foi no final do ano. Deus falou assim para mim, agora eu quero que você oferte o mesmo valor do que você dizima. Meu amado, e desde então eu tenho feito isso. E Deus tem me honrado, Deus tem me prosperado. A gente ensina, já não é a primeira vez que você ouve eu falar isso, muitas pessoas aqui, assistindo conosco aqui, faz isso. Porque a oferta é que prospera. Então
Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, quanto que o Senhor quer de oferta da minha parte. O irmão Toninho não está aqui agora, né? Mas está aqui a esposa dele, está aqui os filhos dele. O irmão Toninho age desse jeito também, pede ao Senhor, o Senhor Deus pede a ele. Tem vezes que ele fala assim, opa, mas ele obedece, Deus retribui, Deus coloca o dinheiro na mão dele, Deus abençoa de uma forma grandiosamente. Então, meus amados, não tenha medo de dizimar e ofertar na casa do Senhor, não. Não negocie com isso. Não, peraí, eu tenho uma escolha a fazer, dizimar ou pagar, qualquer coisa que seja esse pagamento. Não negocie. O primeiro é o dízimo. Por isso que eu falo que não tem que ter essa escolha de chegar lá no final, eu só sobrei 200, eu vou pagar a luz ou eu vou pagar o dízimo. Não tem que fazer essa conta, porque o dízimo tem que estar lá em primeiro lugar. Na hora que eu recebi, separei o dízimo, o resto, agora, ô Senhor, vai faltar, Pai, entra com a provisão. Pai, aumenta aqui a farinha, aumenta aqui o azeite, faça essa oração. A palavra de Deus fala, né, pastora? Fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sobre a sua Tinha vida. pessoas na igreja que ofertava e dizimava, ela passava perfume nas notas, ela esticava a nota com um ferro para ficar bem bonitinha. Era muito que ofertava? Não. Mas a gente via porque... Carinho, o zelo, né? A gente via que ofertava com amor. Sentia a necessidade de ofertar, mostrar para Deus o quanto ela amava ofertar e dizimar. Ela era aposentada e Deus abençoava. Nunca faltava nada na casa dessa pessoa, porque Deus sempre estava ali protegendo, cuidando, dando tudo, até os sonhos mais íntimos do coração dela, Deus realizou. Por quê? Porque fazia com amor. Fazer com carinho. Irmãos, tudo na obra do Senhor... Não é o valor, não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Tá falando tudo que a gente faz por amor? Quando a gente faz tudo que a gente vai fazer na obra do Senhor, tem que ser por amor. Porque antes de fazer qualquer coisa na obra do Senhor, Deus olha primeiro o coração. Eu vou lavar a igreja. Mas se não colocar o amor de Deus, Deus não recebe a sua lavada. É melhor nem ir. Se você for cuidar das crianças na escolinha, na hora do culto, se não for com amor, Deus não recebe o seu trabalho. Se você for um pastor, mas se você não fizer com amor, Deus não recebe o seu trabalho. Primeiro Deus olha o nosso coração, para depois ver o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Nós precisamos, irmãos, aprender a agradar a Deus em espírito e verdade. Quando a gente fala que Deus está atrás de adoradores, aquele que o adora em espírito e verdade, não é ador de púlpito, de ficar lá adorando, cantando, de olho fechado, banana na mão. Não. Deus está atrás de verdadeiros adoradores, aquele que dizima de verdade, aquele que oferta de verdade, aquele que faz a obra, que lava a igreja com amor, aquele que limpa os bancos com amor, aqueles que cuida de uma criança com amor, aquele diácono que faz as coisas com amor. É isso que Deus fala quando está atrás de verdadeiros adoradores. A pessoa não está fazendo para o homem, ela está fazendo para Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E amados, a mulher apavorou-se, né, com a ideia de dar comida primeiro ao profeta, né? Porque humanamente falando, ela sabia que não restaria nada para ela e para o filho, né? Mas ela venceu o medo e experimentou o milagre da provisão de Deus para a vida dela e para a vida de toda a família dela. Amém? A reflexão que nós queremos que você faça hoje, será que você agiria como essa viúva? Será que agiríamos? Muitos de nós fracassaríamos. É o que eu estou falando. A história aqui é ofertar um pão. Nós estamos falando em dizimar e ofertar na igreja dinheiro, valor, no caso, né? Mas peraí, como é que eu vou dizimar se eu não tenho dinheiro para pagar a conta? De água, de luz, telefone, sei lá o que for, de carro. Não, pastor, você é doido. Sai para lá. Vou procurar uma igreja que o dízimo é menor. É a mesma história. Você tá doido? Eu não tenho o que comer. A última comida da minha vida eu vou repartir com você. Sai fora.
Vou não. Mas o profeta falou para ela, não tenha medo. E eu falo para vocês todos aí que às vezes está passando por uma fase de infidelidade em dízimo e oferta, não tenha medo, né? Porque se você for fiel ao Senhor, a farinha não vai acabar e nem o azeite na botija vai secar. Amém? Confia no Senhor Jesus.